Senhor pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, na classe de adolescentes. A nossa lição de hoje é a lição de número 8. O título da lição é Ouvindo os Pais ou os Amigos? Eis a questão do nosso dia de hoje. Gente, antes de a gente começar a nossa aula, eu quero aproveitar para a gente fazer uma oração. Pegar esse momento, né? Pegar todos os nossos sentimentos, pegar todas as questões que estão na nossa cabeça aqui circulando, mas a gente acalmar o coração e colocar tudo diante de Deus para que Ele possa cuidar das nossas vidas e nos ajudar. E também para que Ele possa estar conosco, né, durante esse período, nos ajudando a compreender essa palavra, nos ajudando a sermos melhores, né, dentro do possível. Eu quero começar com uma oração neste momento. Senhor Jesus, diante de Ti, da Tua presença, eu coloco a minha vida, eu coloco o meu coração, minha alma, em gratidão e honra ao Teu nome. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela vida de cada um daqueles que está assistindo este vídeo, que está aqui acompanhando este momento de estudo da Tua Palavra. Pai Santo, te pedindo que o Senhor seja com cada um. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua grandeza, pela grandeza do Teu poder e do Teu amor em nós. Por todo o Teu cuidado, Senhor Jesus, tem sido entregue a cada um de nós, a cada uma das nossas vidas, das nossas famílias. Ó Pai, Teu cuidado com o nosso sustento, com o nosso alimento. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos proporcionado estarmos diante de Ti, estarmos diante da Tua presença. Pai Santo, que o Teu nome venha ser glorificado em nosso meio. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te exalto, eu te glorifico, porque eu sei que Tu já estás aqui. Já estás aqui trabalhando as nossas vidas, guiando os nossos corações, nos tocando e nos enchendo com a Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que tens a fazer no nosso meio. Ó Pai, que o Teu amor Ele possa permanecer sempre nos nossos corações, nos ajudando, nos guiando, nos aconselhando, que nós possamos, Senhor, sim, estar sempre debaixo da Tua poderosa mão e da Tua grande vontade. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tens feito e por tudo aquilo que tens a fazer na vida de cada um de nós. Ó Deus, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Buenas, pessoal. Então, como eu estava falando, a lição de hoje, a lição de número 8 da nossa revista, ela tem como título Ouvindo os Pais ou os Amigos, né? Geralmente a gente se pega nessa questão. Mas vamos, antes da gente começar a conversar um pouquinho, vamos abrir alguns textos bíblicos. Eu quero começar lendo ali Provérbios 17:6, tá? Ele é um texto curtinho ali, Provérbios 17, versículo 6, tá? Vai dizer assim o texto: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. E tem um outro texto que eu quero aproveitar para a gente ler. Tá um pouquinho mais adiante ali, tá ali pertinho, que é Salmo 119 e o verso 63, verso 63, tá? Salmo 119, verso 63. Diz assim: Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. A gente já tem tratado aqui a respeito dessa importância da família e dessa estrutura que existe dentro da família, entre aspas, hierárquica. Não sei se eu consideraria essa palavra especificamente para, enfim, designar uma família, mas acho que cabe para um entendimento. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como objetivos para o nosso encontro de hoje, eu tenho 3. O primeiro deles é a gente poder demonstrar que a amizade, a verdadeira amizade, ele é um presente de Deus, né? Tanto que em muitas referências, por exemplo, o próprio Deus, eles colocam na figura de amigo, né? Também eu quero que a gente possa refletir um pouquinho sobre a influência das amizades. E aí eu já vou jogar para vocês já irem pensando tanto a nossa influência para os nossos amigos, quanto a influência dos nossos amigos para nós. Então são dois lados da mesma moeda. E também a gente possa se conscientizar a respeito da importância da amizade com os nossos pais, que é algo que a gente não costuma tratar muito, né? Mas acho que é importante a gente conseguir parar um pouquinho para refletir sobre isso. E, gente, vamos conversando então assim, ó. Eu sei que na vida da gente a gente vai passar por várias fases, né? São vários momentos e muitas vezes a gente vai ter sim amigos
que vão, enfim, vão ocupar um espaço gigantesco na nossa vida, no nosso coração. Isso é natural e é saudável, né? Que a gente encontre bons amigos, que a gente cultive boas amizades e que a gente também se esforce para ser bons amigos, né? Até assim, tem um texto ali de Provérbios também, 27:9, que vai dizer assim, ó: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. E, ó, esse texto eu achei ele bem bonito e bem poético, né? Porque assim como os perfumes, né, eles alegram o nosso olfato e alegram a vida de uma certa maneira, né? As boas amizades, as amizades sinceras, elas alegram o nosso caminho inteiro, né? Elas nos ajudam a viver de uma forma melhor, de uma forma mais agradável. E aí a importância de a gente saber cultivar boas amizades. Só que aí a gente já começa aqui a entrar num outro ponto. Gente, mais importante do que bons amigos, né, é a nossa própria amizade com os nossos pais. Por quê? Porque tem uma coisa aqui que eu quero abrir para a gente poder compreender, antes da gente entrar efetivamente no tema, vamos dizer assim. Mas, pessoal, pensem comigo. Geralmente eu enquanto uma pessoa mais velha do que vocês, eu já passei por algumas fases a mais. E aí uma das coisas que eu percebi é que eu em muitos momentos eu tive amigos que, enfim, eram amigos muito próximos, íntimos, com quem tinha uma parceria muito grande, uma confiança, existia uma relação de sinceridade muito grande. Porém, a maior parte desses amigos, eles foram amigos temporais, né, de um tempo determinado. Eu não vou dizer que uma amizade ela tenha prazo de validade, não é isso. Mas é que muitas vezes a gente acaba não deixando de ser amigo, mas a gente acaba não tendo mais aquele mesmo padrão de amizade na medida que o tempo vai passando. E isso acontece na vida de todos nós. A gente pode, por exemplo, ter amigos de infância com quem a gente vai brincar, vai se divertir, vai rir, vai chorar e tal, vai ser legal. Só que vai chegar um tempo que aquela amizade ela já não vai mais ser tão frutífera assim, já não vai ser mais tão interessante. Daqui a pouco cada um chega, por exemplo, no início da adolescência, cada um já tem gostos diferentes, ou enfim, ou um vai para uma escola diferente, enfim, né, acontecem essas mudanças. E aí a gente não chegou a brigar com aquela pessoa, a gente não rompeu o vínculo. Tanto é que se a gente se encontrar de novo, a gente vai se dar bem e tal, não sei o quê. Mas já não é tão forte o vínculo como ele era antes. Então isso é natural da vida. Até enquanto eu refletia sobre a lição, eu lembrei de um amigo meu, que enfim foi meu amigo de infância por alguns anos. Claro, numa época em que a gente não tinha internet, então quando ele se mudou de cidade, a gente perdeu o contato total. Eu fui redescobrir ele muitos anos depois, eu já adulto, né? Eu fui redescobrir ele numa empresa que eu trabalhava, que eu descobri que ele trabalhava na mesma empresa que eu, num outro departamento, enfim. E aí que eu fui encontrar com eles. Enfim, eles já estavam uma pessoa totalmente diferente, eu provavelmente já estava uma pessoa totalmente diferente. Então a gente chegou a se conversar, a gente se abraçou, não sei o que, tudo bom, não sei o que. Trocamos telefone, só que a gente já não tinha mais os mesmos gostos e os mesmos objetivos de vida. Então, ok, eu respeito ele, continuo gostando dele como pessoa, mas a gente já não tem mais aquela vinculação toda, né? E não que quer dizer que a nossa amizade não tenha sido uma boa amizade enquanto nós éramos amigos, tá? Então é importante a gente refletir sobre isso, tá? Mas enfim, caminhando um pouquinho, eu quero que a gente comece a abrir já algumas coisas. Gente, Deus confiou os nossos pais e nos confiou os nossos pais para que eles possam nos ajudar a direcionar o nosso caminho. Tanto que quando se fala, por exemplo, na responsabilidade dos pais, a gente lembra daquele versículo que fala, né, para os pais, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É um texto muito conhecido. E aí, justamente, a gente vai perceber a importância que os pais têm na nossa vida, no direcionamento da nossa vida e em como nós podemos então nos posicionar a partir de então, a partir desses ensinamentos. E, gente, caminhando agora então para a questão da amizade, de modo mais efetivo, gente, a amizade é um presente de Deus, é muito bom ter amigos, é muito bom ter pessoas com quem a gente pode dividir as coisas, em quem a gente vai confiar, isso é muito bom, muito saudável.
E mesmo que a gente tenha conflitos, que a gente tenha diferenças, isso também é natural. Mas, gente, é importante a gente se dar conta que muitas vezes a amizade, a importância dessa amizade, ela pode ser tremenda. Lá em Provérbios também, 17, vai falar que quem acha um amigo acha um irmão. E isso é bem engraçado, porque muitas vezes a gente acaba tendo um vínculo tão grande com alguns amigos que é como se eles fossem realmente parte da família. Né? A gente tem esse cuidado, esse carinho, esse amor, esse zelo por alguns amigos, como se eles fossem realmente já parte, assim, ó, crucial da nossa família. E na verdade não é um amigo, né? É saudável ter amigos, como eu já falei, mas é um amigo, ele não é necessariamente um familiar, não tem o mesmo sangue que nós. Mas isso é maravilhoso a gente perceber, né? Como é legal ter bons amigos, né? E claro, a gente vai sendo muitas vezes apresentado a bons amigos. E uma coisa que eu percebi que nessa brincadeira da amizade, infelizmente, isso é natural, mas né, não sei se é bom que aconteça, mas acontece que muitas vezes, o que eu percebo? Vou me ajeitar aqui. Mas muitas vezes o que eu percebo? Que a gente tem amigos e que acabam em alguns momentos substituindo a nossa própria família, nosso próprio vínculo com nossos pais, enfim. Isso é perigoso, tá? Vou dizer pra vocês, isso é bem perigoso. Porque pensa comigo, como eu falei agora há pouco, os nossos amigos, eles são temporais. Os pais de vocês, eles eram pais de vocês, são pais de vocês e vão permanecer sendo pais de vocês. Tô ajeitando aqui minha câmera. Tá entendendo? Eles permanecem com vocês durante a caminhada toda de vocês. É pleno esse processo, né? Os pais de vocês, eles continuam sendo pais. Na verdade, mesmo quando os filhos casam, enfim, saem de casa, constroem a sua vida, constroem a sua família, os pais, eles permanecem sendo pais. Eles não perderam esse, como é que eu vou dizer, esse trabalho, né? Eles permanecem sendo pais. Isso, se a gente for analisar, isso é bem interessante. Até para a gente perceber a importância dos pais. Não apenas como aquelas pessoas que durante um tempo vão nos alimentar, vão cuidar de nós, mas enfim, durante toda a nossa vida. Muitas vezes vocês, mesmo enquanto cristãos, não conseguem perceber a importância dos pais e o quanto os pais são um canal de bênção. Até isso. Os nossos pais deveriam ser os nossos melhores amigos. Deveriam ser. Não estou dizendo que os nossos pais não tenham defeitos, não é isso. Mas nós também temos, né? Eu até vi esses dias uma postagem do tipo... é um meme, né? Uma postagem para ser engraçada. Mas falava alguma coisa do tipo... olha lá minha mãe reclamando das manias que eu tenho, que eu herdei dela. Né? Porque muitas vezes nossos pais, eles vão ter algumas coisinhas que a gente não vai gostar, enfim, que vão ser chatas, mas que muitas vezes nós fazemos igual. Então a gente reclama do outro, mas a gente também tem, né, essa mesma questão para resolver. Né? Mas de qualquer maneira, gente, é importante que a gente saiba o quão importante, o quão grande é que a amizade ela seja verdadeira e o quanto isso é maravilhoso, porque foi Deus quem nos permitiu. Eu costumo dizer o seguinte: se Deus quisesse que cada um de nós vivesse sozinho, Ele tinha colocado cada um de nós numa ilha separado. A gente não ia nascer já no meio de uma comunidade. Bem pelo contrário, Ele já iria nos fazer nascer no meio de um deserto, sei lá, cada um num canto do planeta, ou ia criar vários planetas, não sei. Mas não, o objetivo de Deus para nós não é nós estarmos sozinhos, mas sim é nós estarmos em comunidade, nós vivemos com outras pessoas, aprendermos com outras pessoas, sermos cuidados por outras pessoas e cuidarmos aos outros. Né? Tanto que o próprio mandamento de Jesus ama o teu Deus, mas ama o teu próximo.
né? Como a ti mesmo. Então, é importante a gente cultivar boas amizades e saber que essas amizades elas vêm de Deus, são presente de Deus para nós, né? Mesmo situações que a gente às vezes não, às vezes são situações difíceis mesmo, mas os nossos pais estão sempre conosco. Assim como muitos amigos, muitas vezes nossos amigos eles podem falhar, eles podem não estar conosco ali. E aí, para quem é que a gente corre, né? No momento do perigo, quem é que a gente grita? Mãe! Não é. Então é importante a gente perceber e não desprezar a importância que os nossos próprios pais têm na construção da nossa vida. Vamos seguindo aqui um pouquinho. Uma coisa que eu procuro estudar, não sou um grande estudioso, né? Mas eu procuro estudar é a respeito da questão das gerações. É normal quando a gente é mais novo, a gente olhar para o mais velho e pensar, ih, esse velho não sabe de nada, né? Tá totalmente, ó, perdido, viajando. Isso é normal, a gente é assim, tá? Eu também, culpado. Mas, gente, tem diferença de geração? Tem. Meu celular não tá me ajudando. Opa, voltei. Tem diferença de gerações? Tem, claro. Cada geração ela teve um funcionamento. Mas pode ter certeza que os mesmos conflitos que tiveram antes, eles também estão acontecendo hoje. Na verdade, só muda um pouquinho, talvez, a intensidade e o modo como cada situação se apresenta. Mas não significa que as mesmas situações não estejam sendo apresentadas. E quando a gente vai estudar história, por exemplo, a gente percebe que a história meio que ela se repete, elas têm ciclos que se repetem. Claro que em cada uma dessas repetições, alguns pontos são distintos, mas a base ela permanece sendo a mesma. E acho que isso também cabe para a questão das gerações. São pessoas que em cada momento elas vivem de uma forma diferente, vivem com uma base diferente, e isso faz com que elas sejam quem elas são. A verdade é que os nossos pais muitas vezes eles vão nos ajudar a enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Mesmo que a gente seja super inteligente, super esperto, super ligeiro no negócio, tem coisas que a gente não vai enxergar, mas nossos pais que já viveram algumas daquelas situações, eles vão pegar na hora. Vocês já se pegaram naquela situação, por exemplo, de os pais de vocês, por exemplo, falarem não vai com aquela menina porque aquela menina não presta, não vai com aquele menino porque aquele menino não presta. E aí a gente diz, não, mas fulano não sei o que, não, mas a fulana é querida, não sei o que. E aí passa um tempo quando vê os pais de vocês estavam certos. Não, nunca aconteceu. Mas é porque os pais de vocês já viveram outros momentos. E provavelmente já conviveram com pessoas daquela maneira, já viveram aquele tipo de situação, então eles já têm outro nível de experiência. Às vezes até nós, enquanto líderes, a gente pode não ser tão mais velho do que vocês, tá? Mas a gente também já viveu algumas coisas que, se a gente for ver bem, a gente, poxa, eu já vivi aquilo, eu já passei por aquela situação. Então, por que eu não vou pegar e não vou tentar te ajudar te dizendo, não, vai por esse caminho? Que eu sempre falo, gente, a gente já passou por esse trajeto, então eu vou te dizer, não vai por esse caminho. Daí tu vai ficar me questionando, mas por que eu quero ir? Eu, não vai nesse caminho, mas por que? Eu vou dizer, não vai porque senão tu vai cair num buraco. Ah, mas eu sou muito esperto, não vai acontecer comigo. Gente, acontece, a gente fica se enganando a si próprio. E muitas vezes caindo em buracos que não precisava ter caído, que alguém já nos disse para não ir. Gente, se alguém disse para não ir, não vai, simples assim. Então, gente, foco, né? Vamos ter bastante foco na nossa vida pra gente trabalhar a nossa vida de uma maneira melhor. Pra gente não ficar se martirizando e entrando em situações ruins simplesmente pela teimosia. Né? Eu sei que tem diferença de geração e que cada geração enxerga as coisas de uma maneira, mas pessoas são pessoas na geração de hoje, na geração de ontem, na geração de anteontem. São pessoas. E as características, as qualidades, os defeitos, enfim, os tipos de personalidade, de caráter, eles vão continuar acontecendo em todas as gerações. Então a gente tem que procurar ouvir um pouquinho mais os conselhos.
principalmente dos nossos pais, que eles estão ali conosco, até porque eu não vou dizer que é 100%, que a gente sabe que tem algumas questões, enfim, envolvendo famílias, mas 99,9% das vezes, só o que os pais querem é o nosso melhor. Então, gente, eles não vão colocar vocês em furada, eles não vão deixar vocês irem lá para se dar mal, não. Eles vão estar lá para te ajudar. Então, por favor, procurem ter uma relação melhor com os pais de vocês. Eu sei que isso depende também do outro lado, os pais também. Então, pais que estão nos assistindo, procurem conversar mais com seus filhos. Eu sei que os filhos de vocês são rançosos em vários momentos, não vão estar afim de conversar, eu sei disso. Mas procurem, na medida do possível, interagir com eles e buscar criar esse momento, vamos dizer assim, né? Criar esse ambiente. Procurem fazer isso. E vocês, filhos, quando os pais de vocês procurarem vocês, por favor, ajudem. Não sejam tão incômodos. Né? Acho que fica a dica para os dois lados, né? Se os dois concordarem, os dois se encontrem e dá tudo certo. Né? Então, gente, vamos tentar buscar isso, buscar essas melhorias que elas vão ser boas para tudo na nossa casa, na nossa família, tá? E aí, gente, vamos entrar para um último ponto aqui, um último tópico desse nosso encontro, mas que é um dos tópicos bem interessantes. Meu amigo fala uma coisa, meus pais falam outra. Quem é que eu ouço? Olha, gente, essa situação acontece com todos nós. Só que muitas vezes tem um detalhe, às vezes os amigos de vocês não é que eles querem que você se tenha mal, não é isso, não estou dizendo isso, por favor. Mas às vezes eles têm princípios, têm valores, eles acreditam em coisas que são diferentes de vocês. Então, enquanto que para vocês prezam pela educação que vocês têm, pela educação cristã que vocês têm, pelo cuidado, pelo zelo dos pais de vocês prezam, por exemplo, por fazer as coisas corretas, por não mentir, por não roubar, por não, enfim, né? Daqui a pouco o amigo de vocês não tem a mesma criação, não tem a mesma visão de mundo e pensa, mas é só uma mentirinhazinha dessas, isso não vai fazer diferença, né? Porque tem... E aí já se usa aquele velho discurso, não, porque não, tu tinha que ter medo de fazer isso se fosse uma mentira grande que nem a do fulano. Não vamos por essa, né? Não vamos entrar nessa onda. Gente, a gente tem que cuidar muito pra gente não se deixar influenciar muitas vezes por coisas que não são boas. Como eu falei, às vezes não é maldade do teu amigo, às vezes não é que ele queira te destruir, não é isso. Mas ele tem outras ideias, ele tem uma vibe diferente. E aí não vai fechar. Aí realmente vai parecer que tem algo esquisito, e porque tem algo esquisito. Em contrapartida, os pais de vocês, como eu já falei, o objetivo dos pais de vocês é que vocês se deem bem na vida, que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que vocês sejam felizes. Eu sei que às vezes muitos de vocês pensam assim, não, mas o meu pai não quer. Gente, os pais de vocês querem que vocês se deem bem, sim. Até porque eles sabem que eles não vão estar aqui para sempre para carregar vocês no colo. Então eles precisam que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que vocês trabalhem, que vocês se desenvolvam, para daqui a pouco poder tocar a vida de vocês livres, que vocês estudem. Por que os pais enchem tanta paciência por causa de estudo? Porque, gente, no mundo que a gente está vivendo, para quem estuda já está difícil. Imagina para quem não estuda, a situação complica muito mais. Então, óbvio que os pais de vocês querem que vocês não morram de fome, eles vão insistir para vocês estudarem, para vocês serem alguém na vida, como a gente costuma dizer, né? Eles vão insistir nisso, eles vão trabalhar para isso, né? Muitas vezes vão se esforçar para colocar vocês numa outra escola, uma escola melhor, enfim, ou para comprar os materiais, para pagar uma aula particular, porque eles querem que vocês se deem bem. Então, na dúvida, né?
Ah, não sei, será que eu ouço fulano, será que eu ouço pai? Os pais da gente, eles sempre querem o nosso melhor. Às vezes não parece, mas querem. Mas, sério, gente. E outra, o próprio Deus, ele ama, aliás, o próprio Deus, ele honra quem ama a ele e quem obedece aos seus mandamentos. Isso é uma coisa de Deus, é o pacto que Deus tem conosco. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, Deus vai lá e ajuda. Então, obedeçam os pais de vocês. Tenham esse cuidado. Claro, gente, eu não estou dizendo que não vai ter problema na vida, porque a gente vai ter problema desde que a gente acorda para respirar. Então, vai ter. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não acabar colocando essa ideia de que, ah, meu Deus, tem muitos problemas, então por isso eu não vou poder. Não. Calma o coração. Gente, a melhor coisa da vida é a gente poder caminhar com certeza do que a gente está fazendo. Ou pelo menos tentar ter a melhor certeza, a maior certeza com relação às coisas que a gente está fazendo. E para isso nada melhor do que bons conselhos. Procurem os pais de vocês, eles vão aconselhar vocês, vão ajudar vocês a terem ideias melhores, a se posicionarem de forma melhor, a ir nos lugares mais adequados, ao invés de se colocar em qualquer canto. Tá? Buenas, gente, eu acho que é isso. Eu tentei resumir aqui hoje. A lição, na verdade, ela não é tão comprida, mas ela é complexa, porque tem muitas coisas que a gente tem que parar e refletir. Então acho que se eu fosse elencar aqui pontos pra gente refletir, primeiro, a importância da amizade, de nós cultivarmos boas amizades e de nós não sermos apenas influenciados, mas influenciarmos nossas amizades. Segundo ponto mega importante, a nossa relação com nossos pais, com a nossa família. A importância de nós cultivarmos uma boa relação, uma relação de confiança, de sinceridade, de integridade, para que todos se deem bem, porque todos estão procurando o melhor enquanto família, para o núcleo familiar ser melhor, todos têm que estar trabalhando juntos. E, bom, gente, eu acho que é isso. Eu quero agradecer já por vocês estarem aqui comigo nesta tarde. Hoje vai ser, acho que um pouquinho mais curto. Eu sei que eu falo muito, mas hoje eu estou me controlando com muita dificuldade, mas estou me controlando. A gente agradece a Deus pela vida de vocês. Confesso que eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Então, um grande abraço para todos vocês. Antes de eu finalizar aqui, eu quero, enfim, eu tenho que fazer uma oração ainda para abençoar a vida de vocês. Mas eu vou comentar, antes de eu fazer a oração, eu já vou comentar um pouquinho da semana que vem. Semana que vem, título da lição: Obrigações em Família. Tá? O nosso texto bíblico, texto grande, então anota aí, tá? Colossenses, anota aí. Texto bíblico da semana que vem, Colossenses capítulo 3 e os versículos 18 até o 21, tá? Colossenses 3, 18 a 21. Então anota aí para a semana que vem, obrigações em família. Então, bem interessante, anotem tudo, não esqueçam. Buenas, gente, eu acho que é isso. Lembrando então, agora nós vamos retomar, já vou dando alguns avisos aqui. A gente está retomando devagarinho os cultos. Ontem, né, no sábado, a gente teve já culto dos adolescentes presencial, porém também ele está disponível online para quem quiser acompanhar. Neste próximo sábado agora, né, eu não vou lembrar o dia do mês, mas enfim, no próximo sábado, antes da nossa próxima aula aqui, vai ter culto dos jovens, então quem puder participar, participa também, né? Vamos procurar estar na casa de Deus. Quem não puder ir até a igreja, né, vai até o nosso Facebook, acompanha ali o culto, tá? Então vamos procurar estar, né, na presença de Deus, não esquecendo de orar, de ler a Bíblia, enfim, de estar mais perto de Deus à medida do possível. E aí, depois dessa nossa aula, né, a gente vai ter daí mais um culto no outro sábado. Então, daqui a 15 dias, mais ou menos, a gente vai ter mais um culto de adolescentes. Lembrando, gente, os cultos nesse momento, tá? Vou aproveitar já para explicar. Os cultos eles estão acontecendo de modo presencial também, porém tem várias restrições, vários cuidados ali com higiene, o uso da máscara de proteção.
Os cultos são agendados, porque tem um número X de pessoas que podem participar. Então, quando a gente